tentava lutar pela vida ali naquele momento. E dentro de mim crescia uma revolta silenciosa, assim, contra Deus. Mesmo eu tendo a minha fé kardecista, espírita, né? E eu comecei a questionar a justiça divina. Só que paralelamente a isso, o medo, toda essa loucura que aconteceu de trabalho, de gente, de doença, eu comecei a ter falta de ar. Às vezes eu estava comendo e começava a me dar falta de ar. Eu demorei para entender o que estava acontecendo comigo. Muita falta de ar, pensamento perdido, assim, minha mente às vezes não estava no ambiente que as pessoas estavam. E eu me recordo de um momento que eu estava no salão, foi antes do câncer isso. Eu estava sentada assim na recepção do salão, conversando com as pessoas e eu senti um arrepio. Sabe assim, um arrepio que corria o corpo e deixava o pelo da minha cabeça levantado assim. E aí eu senti uma palpitação, uma angústia, um mal-estar. Eu levantei da recepção, não falei nada para ninguém. Fui para a sala das manicures e fiquei tentando entender o que estava acontecendo no meu corpo, né? Já era um sinal de uma pré-ansiedade. Quando eu descobri o câncer, que eu raspei o cabelo, que eu passei por tudo aquilo, começou a ficar mais intenso. Aí eu tinha sempre esses arrepios. O arrepio, ele era o gatilho. Ele acionava o meu estado de alerta. E eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Até começar a cair a ficha, eu fazia terapia e a terapeuta falava: você está tendo uma crise de ansiedade, isso é crise de pânico, é pânico. E aquela revolta dentro de mim foi aumentando. Porque eu falei: meu Deus, divórcio, câncer, agora isso. Gente que saiu do salão. Eu falava para Deus assim: o Senhor está me batendo e eu não sei porquê. O Senhor está me fazendo passar por coisas, eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo mostrar para mim. Fala logo, se manifesta logo. Na fé que eu tinha naquele momento, eu passava por um processo lá que eu trabalhava ouvindo pessoas. Essas pessoas iam lá quando estavam com problema, eu ouvia elas e encaminhava elas para um tratamento espiritual que durava 7 semanas. E nessa fé, quando você fica doente, você não pode dar nada, você recebe, né? Então eu fui passar pelo tratamento. E eu lembro que na 7ª sessão eu estava com aquela expectativa de criança no peito, assim, de que Deus me desse uma resposta. E eu lembro que a hora que o médium veio lá de dentro, ele veio com um papel na mão, que ele me entregou o papel e falou: isso é o que a espiritualidade tem para falar para você. Eu lembro que eu olhei aquele papel e dentro de mim eu falei: é só isso? E eu olhava para o homem assim, ele falava assim: tá tudo bem? Eu falei: tá, tudo bem, tudo ótimo. Mas com a vontade de sair dali de dentro e gritar e chorar, sabe? Tipo assim, eu senti que aquele momento eu estava assim, segurando em algo e que eu não tinha mais nada para segurar. O fim. E eu lembro que eu saí de dentro desse lugar, eu entrei dentro do carro, me deu uma crise de choro. Eu acho que o que eu não chorei em todo o processo, eu chorei ali, como um descarrego, assim. E eu chorei muito tempo, muito tempo, muito tempo. A ponto de, hora que eu dar por mim, assim, e falar: meu Deus, eu preciso avisar as pessoas que eu tô aqui. Tudo escuro, tava meio... O tempo aquele dia tava meio chuvoso, tava ventando, e o lugar que eu tava ali era cheio de árvore, tava escuro. Eu fiquei até com medo do lugar que eu tava, de estar sozinha ali. Eu liguei, fui tentar ligar o carro, assim, o carro não ligou na primeira girada. E quando eu fui tentar ligar o carro de novo, eu ouvi uma voz. Foi tão real a voz que eu falei: tem alguém falando comigo, né? Já fui mexendo no carro assim para olhar quem que tava falando comigo. Abri o vidro do carro para olhar. Aí eu falei: ai, gente, tô ficando louca. Agora eu tô ficando louca. Tô ouvindo vozes. Eu achei que eu tava enlouquecendo, na verdade. Porque eu nunca tinha tido uma experiência como aquela. E essa voz falou assim: procura um lugar que tem louvores, porque eu quero falar com você. Aí eu falei: tô ficando louca, né? Levantei o vidro do carro, fui tentar ligar o carro de novo, ouvi a voz de novo. Só que na minha cabeça não tinha a mínima possibilidade de eu ir para uma igreja, porque eu detestava crente. E detestava mais ainda porque o Renato, meu irmão, depois que ele descobriu a doença, como eu era mãe dele, ele começou a mudar. Ele começou a ir numa igreja. E aí ele estava tão chato que chegou um dia que eu falei pra minha mãe assim: eu acho que a gente vai ter que internar o Renato. Ele tá muito obcecado por esse negócio de religião, ele só fala desse Jesus, só fala disso. E eu lembro que um dia na sala aqui da minha casa, eu falei: Renato, para de tentar me convencer da sua fé, você não vai fazer eu mudar minha fé. Eu já tenho a minha. E eu falava com Deus assim: você já me tirou tudo, minha paz,
tirou minha saúde, você não vai me tirar de onde eu tô. Tipo, da minha fé. Isso eu não vou fazer. Para mim era inegociável, né? Porque eu sou muito cética, racional. Então eu resistia ao Renato. E chegou um tempo que eu fazia coisas aqui em casa, eu não chamava mais ele. E ele se sentia excluído por nós, porque a gente bebia, fazia festa, fazia as coisas, né? Só que essa voz, ela ficou ecoando dentro de mim, assim. Eu ficava ouvindo ela. Procura um lugar que tem louvores, procura um lugar que tem louvores. E eu comecei a procurar centro que tinha música. Eu lembro que eu liguei na Federação Espírita. O único centro que tinha música era, né, candomblé, essas outras coisas, e não era meu segmento. E eu falei, vou ter que ir lá no Renato, né? E eu lembro que eu falei pra ele, tem louvor na sua igreja? Ele falou, claro que tem, é os cânticos que nós cantamos pra Deus, né, antes do culto, todo dia. Aí eu falei, hoje eu vou então. Só que eu não quis nem que ele sentasse comigo, né, dentro da igreja, porque eu pensei assim, é muito fácil as pessoas ficarem falando do que eu vivi, conhecendo a história dele. Então eu queria ter minhas próprias vivências com Deus. Eu falei, não senta comigo. E ele foi, e foi lá pra frente e eu fiquei pra trás. E aí eu tava me sentindo um peixe fora d'água, porque era uma gritaria sem fim. Que além das pessoas cantarem, umas batiam palma, outra batia o pé, outra gritava aleluia, glória a Deus. Eu não prestava atenção na música, no que estava falando na letra, eu estava numa guerra dentro de mim, um turbilhão de sentimento. E eu me lembro que uma mulher começou a gritar, pegou o microfone, uma velhinha de coque branco, começou a gritar. E teve uma hora que ela falou assim, e você tá aqui, Deus tá me falando que você tá aqui. Você fez um pedido para Deus dentro do seu carro antes de vir para essa reunião. E eu tinha feito um pedido. Eu tinha no caminho, no trajeto da empresa até a igreja, eu falei para Deus, eu não vou entrar dentro de uma igreja de novo. Se o senhor tem que falar comigo, o senhor fala hoje, porque eu não vou mudar minha fé. E ela gritou. Quando ela falou esse negócio do carro, eu voltei para a reunião. Tipo assim, como se tivesse ligado um botão e eu, opa, tô aqui, cheguei agora no culto. E eu pensei assim, o que essa louca tá falando, né? E quando eu vi meu coração acelerado, assim, eu falei, gente, nunca vi isso dentro do centro, aquela loucura dentro de mim. Eu vi o sapatinho dela parado bem na minha frente, assim. E eu não sabia o que ia acontecer, porque eu nunca tinha participado daquele movimento. E aí ela parou assim na minha frente, eu morrendo de vergonha, coração acelerado, batendo aqui, ansiedade lá em cima. Ela olhou dentro do meu olho e falou assim, quanta ansiedade nesse coração, meu Deus. E eu me lembro que ela me fez uma pergunta que só Deus poderia saber. Eu nunca tinha verbalizado aquilo para ninguém. Aquilo ficava 24 horas dentro da minha cabeça, rodando, mas eu não tinha coragem de falar para as pessoas. Quem falou e revelou isso para ela, revelou o que estava no meu pensamento. Porque não eram conversas que eu tinha medo de falar isso. E aí ela olhou para mim, a missionária Zoraide era o nome dela. Ela falou assim para mim, você tem medo de morrer? E eu pensava assim, toda a causa da minha ansiedade, do meu pânico, era exatamente o medo de morrer, de não concluir a jornada, de não ver meus filhos crescer, de não ver o Pedro se formar, não ver os netos, de ter minha vida interrompida, né? E aí eu lembro que eu comecei a chorar na hora que ela falou isso, e aí ela falou assim, você não está aqui por acaso, Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo para a sua vida. Essa enfermidade não é para a morte, é para a vida, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje você não entende nada do que está acontecendo, mas um dia você vai subir em muitos púlpitos para contar o milagre que Deus fez na sua vida. Só que depois dessa cena, de toda essa aceleração e tudo, eles pedem oferta. E a minha crença não me permitiu acreditar que aquela mulher estivesse sendo usada por Deus. Eu duvidei de cada palavra que ela disse. Porque a minha crença, olha o perigo das crenças. Você crê numa coisa que é uma verdade para você, mas não é a verdade absoluta. E lá dentro a gente aprendia desde sempre, desde pequeno, que tudo que você recebe da parte de Deus você tem que dar de graça, não pode cobrar. Então quando eu vi aquela mulher cobrando, eu falei, não é Deus que está falando na boca dela. É o mal, é a espiritualidade do mal tentando usar ela para me prender num ambiente que não é para eu estar. Essa era a minha construção de pensamento. Meu irmão chorou, quando ele viu que era eu, ele falou, meu Deus, a mãe já tinha visto sua cura numa luz saindo do seu peito, saindo com raiz, agora a Zoraide falou. Aí eu falei, ai, Rê, desculpa, mas
Eu não consigo acreditar que uma pessoa que está aqui falando de Deus pede dinheiro. E eu lembro que daí uns 20 dias eu tinha um evento em Uberlândia, Minas Gerais. E na minha sala eu tive uma crise muito forte de pânico, antes de eu ir. Essa crise foi tão forte que eu pensei assim, eu vou cancelar essa viagem. Foi a primeira vez que a crise quase me venceu, porque eu tinha uma sensação de que eu ia morrer na viagem, que ia acontecer alguma coisa muito ruim. E aí, eu entrei dentro do ônibus, foi tão doido que aconteceu que eu fui com 2 pessoas. Um sentou aqui, outro sentou ali, eu sentei atrás, totalmente separada. E aí eu tô lá dentro do ônibus, primeiro que a hora que as pessoas me viram chegando, elas já perguntaram o que eu tinha, porque eu tava com um olhar de assustada, assim, né? E eu nunca falava para as pessoas que eu tava sentindo, que eu tava com medo, que eu tinha pânico, ninguém sabia. Eu comecei a sentir palpitação e uma angústia, um medo, veio aquele arrepio na cabeça, e o arrepio na cabeça era o start de que ia dar crise. Eu falei, caramba, vai me dar uma crise aqui dentro. Aí eu comecei a tentar respirar, igual a psicóloga ensinava, e não tinha a janela, não tinha para onde eu ir. E aí eu falei, eu vou me entregar a essa força, não vou mais lutar. Lembro que o meu sentimento ali dentro do ônibus era de desistência, como se eu tivesse chegado no fundo do poço. E eu falei, eu me entrego, não quero mais. E eu lembro que eu coloquei as mãos assim na poltrona e fechei o olho. No que eu fechei o olho, eu senti que eu estava desmaiando. Fui perdendo a sensação de estar dentro do ônibus, de estar cercada por pessoas. Parei de ouvir o barulho do ônibus, comecei a entrar num turbilhão ali. E eu me via caindo num buraco negro, assim, era negro. Não via nada em volta de mim, igual em filme, que você cai assim. E eu fui perdendo a consciência. Só que no meio dessa caída de consciência, eu lembrei da velhinha da igreja e lembrei de uma frase que eu não me lembrava de ter ouvido ela falando. Eu lembrei ali naquela hora, eu acho que Deus trouxe ao meu coração. E ela falava assim, quando você sentir essas coisas, clama pelo sangue de Jesus. E eu nunca tinha orado a Jesus. Eu nem conhecia Jesus. Jesus era um personagem bíblico para mim, que a gente falava muito pouco. E eu falei assim, pela primeira vez, Senhor Jesus, se o Senhor existe mesmo, o Senhor está vendo esse sofrimento, me tira dessa prisão sem muro. E eu me lembro que quando eu falei isso, foi como eu parasse de cair. E eu fui recobrando a consciência. Quando eu voltei para o banco do ônibus, eu estava ensopada. A minha roupa, minhas costas toda molhada, minha mão suada, eu suada. Passou um tempo, esse ônibus parou, eu desci, os meninos de novo perguntaram o que eu tinha, porque eu estava branca. Eu falei, eu passei mal do estômago. Era uma guerra muito solitária, assim, né? Eu lembro que a gente chegou, tomou um banho e saiu para comer. E sentamos num restaurante, num lanche, em frente ao hotel. Só que ali naquela mesa, eu fazia o que eu estava fazendo sempre. Todo tempo eu estava dentro da minha mente brigando com Deus. Todo tempo. Eita Deus de justiça que é o Senhor, hein? Eu tenho filho, eu pari filho. Quando eles fazem alguma coisa, eu faço isso, eu faço aquilo brigando com Deus. E aí um andarilho começou a andar no meio das mesas, de roupa preta, descalço, com o pé bem sujo, de dread no cabelo, com um saco nas costas. E eu pensava assim, olha aí, ó, um ser desse aí, jogando a vida fora. Certamente tem uma mãe que chora por ele. Que valia ter essa vida? Eu aqui lutando para ficar viva, com 2 filhos que vão sofrer com a minha morte, com uma infância desgraçada, um divórcio. Comecei a falar as coisas para Deus. Hoje eu tenho até vergonha disso, na verdade. Terminamos de comer, uma pessoa que estava comigo foi pagar a conta e eu e o Jorge, que trabalha comigo até hoje, levantou para começar a ir embora. No que eu levantei, o andarilho entrou na minha frente e começou a falar em outra língua, que eu não entendia o que ele estava falando. E eu pensei que ele estava drogado, né? E aí eu fiz assim, aquela cara de nojo, tipo, eu sou superior a você. Moço, não tô entendendo o que você tá falando. E o Jorge foi tirar ele de perto de mim, assim, né? Moço, dá licença. Quando o Jorge pôs a mão para tirar ele olhou profundamente no meu olho, assim. E eu me lembro do olhar dele até hoje.
um olhar com uma urgência de me falar alguma coisa, de muito amor, assim, sabe? Eu senti amor nos olhos dele.